que precisa é de chuchar cachaça nessas mulheres para elas falarem a verdade, entendeu? O que elas pensam de verdade. Presta atenção! Presta atenção! Gente mata viado também. Bora aproveitar que esse assunto tá em alta, que a gente tem o BBB dos BBBs, uma edição de colecionador, um dos maiores programas, uma das melhores edições desse programa, pra relembrar as maiores polêmicas que esse programa já teve. Eu só vejo a minha mão na cara dele, porque ele só vai parar quando ele tomar um pau. Quer dizer, algumas delas, né? Porque foi tanta coisa que já aconteceu. A gente tem aqui 26 edições, muitas pessoas dentro daquela casa, muita coisa já rolou. Então é que eu vou aqui dar uma pincelada em cinco dos maiores casos que eu, né, dei uma pesquisada por aí. E claro que tem muito mais coisa, quem sabe, né? Quem sabe se as 2, 3 pessoas que estão assistindo esse vídeo aí não dá uma curtida, uma comentada, manda pra 35 amigos, se inscreve no canal, quem sabe não me dá uma incentivada a fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas bom, que o BBB é um programa super intenso, a gente já sabe, né? Ele é um programa totalmente feito e criado pra mexer com o psicológico deles lá na casa, desde a questão de restrição de comida, pra eles brigarem sobre isso. O próprio lance deles estarem presos num lugar sem ter contato com o mundo externo, estando expostos 24 horas, mas sem saber o que estão pensando e falando deles. Eles estão ali com pessoas totalmente diferentes. A escolha dos participantes é pensada também dessa forma, de colocar pessoas que pensam de forma diferente, que não têm muita coisa em comum para elas tretarem entre si, que são pessoas que, né, não vão ter muita coisa em comum para poder dar problema ali, poder dar confusão. Quer dizer que você sabe que dia é hoje, sabe que seu dia de lavar o banheiro não pode passar de hoje. Não pode passar. Então é claro que a gente junta todas essas coisinhas e vai gerar muita confusão, muito tiro, porrada e bomba, muita tretinha entre eles. É normal e inclusive ótimo pra audiência, ótimo pra gente que tá assistindo, que a gente quer um bom entretenimento e dá muita audiência pro programa, enfim. Todo mundo sai feliz. O problema é quando essas que eram para ser pequenas confusões e tretas passam do ponto e viram coisas além ali do limite, além do que deveriam ser. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então já vou começar aqui com uma das polêmicas que eu acho mais pesadas. Tem muitas pesadas nesse vídeo, então não sei nem como... Não vou nem tendo a audácia de classificar, mas essa realmente é bem pesada. A relação abusiva entre a Emily e o Marcos do BBB 17. Eu confesso que eu nem assisti esse BBB na época, eu fiquei sabendo dessa história depois, assisti essas cenas depois, mas quando eu assisti eu fiquei bem impactada, fiquei bem, assim, abismada com o tipo de coisa que eu tive que assistir, porque realmente são coisas que vão muito além do que deveriam ser. Ele me beliscava porque eu tinha falado alguma coisa que ele não gostou. Ele me pressionou na parede e brigou comigo e me xingou de tudo porque eu não queria dormir com ele naquela noite. E tudo começou quando a Emily, uma menina mais nova, que tinha passado por uma situação difícil, tinha acabado de perder a mãe dela uns dias antes de entrar no programa, então ela já chegou totalmente desestabilizada emocionalmente. E além das coisas que você passa ali dentro, né, que a gente já comentou aqui um pouco, ela conhece o Marcos, um cara mais velho, mais maduro, né, a gente espera que seja, mas... não acredito que seja muito, não. E como ela tá nesse momento sensível da vida dela, esse momento frágil, ela acabou de perder a mãe dela. Ela quer falar sobre essa situação lá dentro e ela acaba sentindo que ela não tá sendo escutada pelas outras pessoas. Eu não assisti, eu não sei se as pessoas estavam achando que ela tava fazendo drama, fazendo tipo, querendo usar disso pra ganhar o programa, não sei. Mas foi um momento, tinha acabado de acontecer aquilo, né? Era o mínimo de empatia das pessoas querer escutar ela. Não sei também se foi uma percepção dela. Realmente não assisti, não tem como defender nem atacar ninguém, porque eu não tenho argumento suficiente pra isso. Mas o fato que ela falou, né, que ela conta, é que ela se sentiu acolhida por ele. Ela sentia que ele escutava ela, que ele dava a atenção que ela precisava naquele momento, que ela queria ter naquele momento. E isso foi encantando ela, isso foi aproximando os dois. Ele, um homem mais velho, ele percebeu que eu não tinha ninguém pra conversar. Quando eu queria conversar sobre, ninguém queria conversar comigo. E ele deixava eu conversar. E não só deixava, como me acolhia. Não tá sozinho. E eles foram tendo um envolvimento, um relacionamento ali dentro. Só que essa relação foi escalonando, até virar uma relação super abusiva de se assistir e de, né, não só de assistir, de existir. Ele diminuía ela, fazia ela se sentir inferior, falava o quanto ela era imatura, e por ele ser um homem mais velho, ela mais novinha ali, ela acabava acreditando ali no papinho dele, de repente eu tô sendo mesmo matura, criancinha, eu não sei. Mas ele tava sempre demonstrando pra ela que ele não via nada de bom ali nela. Tudo era coisa negativa, e quando ele falava uma coisa boa, era sempre uma coisa meio
né, que não importava tanto. Não levanta nem um ponto positivo. Não levanto, digo que você tem 21 apenas, pode ser imaturo e isso pode melhorar. Mas e outras coisas positivas eu não tenho? Você beija bem. Ah, isso é um ponto positivo pra ti. E, poxa, quando você tá gostando da pessoa e a pessoa não consegue enxergar nenhuma qualidade em você, só te diminui, te coloca pra baixo, te trata desse jeito, você se sente um lixo. Você acha que você realmente, né, e fica batendo até que você precisa amadurecer. Às vezes você acredita que você realmente é o errado da história, você que precisa amadurecer. E além de tudo, ele era super carinhoso com ela em alguns momentos. Nós dois somos a expressão da coisa mais bonita que existe entre os seres humanos. A gente representa o amor dentro da casa. Então, em alguns momentos ele era agressivo, falava mal dela, falava que ela era isso e aquilo, mas em outros momentos ele tinha um jeito mais, assim, tentava ser mais carinhoso, tinha umas atitudes que eu acho meio vergonha alheia, mas enfim, ele tentava mostrar o quanto ele gostava dela. E talvez uma pessoa que está no relacionamento abusivo, está gostando de alguém, está numa dependência emocional, que eu não sei se era o caso dela, mas enfim, você está numa relação delicada, você acaba se enganando e pensando, poxa, essa pessoa na verdade é boa, tá vendo como ela me trata bem? Olha como ela me dá carinho, ela gosta de mim. Ela só tem esses momentos aqui, esses probleminhas, são pequenos probleminhas, pequenos problemas, que coisa que ela passa às vezes, mas ela é uma boa pessoa. Ela tem um coração bom, no fundo, bem lá no fundo, ela tem um coração bom. Ela me ama. E aí esses momentos abusivos acabam passando só por alguns momentinhos de exagero. Exagero? Só que esses exageros eram situações como ele querer controlar a roupa dela e falar. Só que ele falava num tom tipo, você não quer trocar essa roupa sua, não? Pra você fazer eu me sentir melhor e você também? Você não consegue colocar outra roupa que você fique bem, eu também? Porque, tipo, o que ele queria dizer com isso? Você não quer trocar essa roupa porque, por causa da sua atitude de querer usar uma roupa curta, olha como você é errado da história. Você faz eu me sentir mal e você também vai acabar se sentindo mal com essa história toda. Olha só, como você que tá causando tudo isso. E joga a responsabilidade pra pessoa, joga pro psicológico dela. Olha como isso é doentio, cara. Eu acho isso pior do que a pessoa mandar, exigir que você troque de roupa. Claro, até chegar no ponto, no limite dele realmente ser agressivo com ela, de ir pra cima, gritar e botar o dedo nela, como se ter uma reação agressiva, como se ele estivesse indo pra cima com a intenção de bater. Presta atenção! Presta atenção! E além disso, ainda teve mais uma cena dele brigando com ela. Ele não tava necessariamente brigando, eles estavam discutindo a relação. E sempre naquele jeitinho manipulador ele tava abraçado com ela, ele foi abraçar ela e ele derrubou ela na grama, meio que... Eu não entendi muito o sentido daquilo, mas ele foi derrubando ela e meio que chorando e falando, cara, por favor, você tem que parar com isso, você tem que amadurecer, tipo assim, olha como você é errada, porque senão eu vou te perder, eu não quero te perder. Quer dizer, se você continuar errando, eu vou acabar terminando com você por culpa sua, e eu não quero terminar com você. Essa é a intenção da manipulação. E aí, no meio disso tudo, ele ainda pega a cabeça dela e dá umas batidinhas assim no chão. Me escuta, cresce, cara, pelo amor de Deus, cara, eu não quero te perder, cara. Eu não quero desistir de ti, cara, por favor, cara. Eu gosto de você, velho. E óbvio, por ser uma coisa nesse nível de absurdo, ele acabou sendo expulso do programa e, enfim, saiu da casa e provavelmente teve que responder algum processo. Não sei se deu em alguma coisa depois disso, porque, né, a gente tem um sistema um pouco falho, mas pelo menos saiu da casa e não pôde continuar concorrendo ali ao prêmio. E a segunda polêmica dessa lista é a história do Jean, do BBB 5, que foi um momento super marcante para a história do Big Brother, porque foi o primeiro, me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho quase certeza de que foi o primeiro gay a entrar no Big Brother Brasil. Tanto que eu vi até algumas cenas de uma conversa dele com outra menina, e a menina falando, nossa, você falou aqui, né, você se assumiu de cara que você é gay, que coragem, não sei o que, né, achei isso lindo e tal, mas que coragem. Então me faz pensar que não teve um outro corajoso antes pra... Não sei porque eu fiz isso, porque realmente na época era uma coragem, né. Esse cara gay nacionalmente. Disse. Que coisa linda. Você é mais homem que todos os homens. Mas enfim, acredito que tenha sido o primeiro gay do programa e também o primeiro a ter sofrido
o tamanho da homofobia que ele sofreu lá dentro. E eu também não tinha ideia disso, porque esse eu assisti, mas eu era muito pequena. Então eu lembro dele sendo campeão, eu lembro mais ou menos do jeito dele, lembro de algumas coisas pontuais, mas eu não lembro disso ter acontecido. Também não era uma coisa, vamos combinar que não era uma coisa super debatida na época, né? Não era como se tivesse virado uma super polêmica aqui fora, porque as pessoas não se importavam tanto com esses assuntos. Mas depois que eu vi a história dele, o que aconteceu na casa, as situações que ele teve que passar, eu fiquei realmente mexida com o que aconteceu. Porque ele chegou já na primeira semana levando uma cacetada de votos. Até o Bial pergunta, por que você acha que você teve tanto voto? E ele já fala de cara. Eu acho que pela questão por eu ser gay, enfim, acho que por isso. E de fato, ele é gay, ele tinha um jeitinho afeminado ali na casa e as pessoas não aceitavam isso. E a maioria homens que se incomodavam com essa atitude dele e ficavam irritados com ódio gratuito, incomodados por ele agir assim, e tinham falas absurdas como essa aqui. Sabia que na África você pode matar um elefante, um rinoceronte? Gente mata viado também. E tinha um cara, eu imagino que tinha até mais de uma pessoa, mas pelo que eu vi nas minhas pesquisas, tinha um cara em específico que perseguia ele o programa inteiro, queria tirar ele a todo custo. Rogério ficou obstinado em me tirar do programa. E ele arregimentou metade da casa a favor dele. Então grita, começa a rodar aí, grita baiana, pô. A guerra tá armada. Eu realmente não lembro de nada disso, de quando eu assisti. Tudo que eu tô falando aqui são das minhas pesquisinhas, são de cenas do documentário do Big Brother, inclusive, do Globoplay. Meu sonho, na verdade, é que a Globoplay liberasse todas as edições do Big Brother. Mulher, por favor, libera. Acho que a 1 eles até liberaram, não sei se ainda tá lá, mas eles liberaram uma época que eu cheguei a assistir. E eu não sei se eles não liberam, sei lá, porque pode ser problemático, tem algumas edições mais pesadas como essa, né, que muita coisa era falada de uma forma muito aberta e não tinha ninguém ali pra rebater nem nada. Mas eu acho até importante como uma questão histórica pra gente entender como há pouquíssimos anos atrás a gente tinha falas como aquelas passadas na televisão sem ninguém se chocar, sem ninguém falar a respeito, debater, ou enfim, era passada despercebida, era só passada e pronto. Como isso foi há pouco tempo, pouquíssimo tempo, há 5, 10, 15 anos atrás, não é tanta coisa assim, no máximo 20 anos atrás, 26, a primeira edição, enfim, ainda é pouco tempo. Bom, mas de qualquer forma, o Jean foi o primeiro gay a entrar no programa, e isso gerou uma polêmica, principalmente porque as pessoas não queriam que ele estivesse na casa, mas ele passou por cima de tudo isso e chegou lá, passou por todos os paredões, passou por todo mundo e chegou na final e venceu. Com 92% dos votos, Rogério, você tá fora! E venci o programa. Jean Willis! Porque apesar de tudo, principalmente de tudo que ele estava vivendo lá dentro da casa, ele conquistou o público pelo carisma. É pelo, né? Mas ele é mesquinha. Porque apesar de tudo que ele estava passando lá na casa, ele conquistou o público com o carisma dele, com a personalidade dele. E ganhou o programa e foi, assim, um momento importantíssimo para a história dele e de várias outras pessoas que se inspiraram naquele momento. Agora eu vou falar aqui de uma polêmica bem atual. Uma das mais comentadas desse BBB 26. Essa grande polêmica, grande questão da Ana Paula estar sendo a favorita, tendo comportamentos e jeitos tão parecidos com a Carol Conká, que foi eliminada com a maior rejeição do programa. Será que é isso mesmo? O que será que está acontecendo? É um comportamento racista do público? O que está rolando aqui? Bom, aqui eu vou falar o que eu penso, vou dar meu pitaco, minha opinião de 2 centavos. O que eu enxergo de tudo isso? Diferente do que os fãs fervorosos da Ana Paula acreditam, eu não consigo enxergar ela como uma pessoa que nunca perdeu a mão, que nunca errou, que nunca passou do limite. Ela foi minha favorita durante muito tempo, até esses dias atrás, e eu não soltava a mão dela, passei pano até por algumas coisas, mas eu consigo enxergar os erros dela, onde ela se perdeu ali, onde ela passou um pouco do ponto. Mas eu também consigo enxergar que a maioria das provocações dela foram baseadas em coisas mais leves, em coisas como o coronel que tá tentando manipular o jogo, que tá tentando mandar aqui em todo mundo, a coordenadora do resort, porque ela falou que mandou pro paredão porque eu gritei com ela e falei um palavrão, e aqui a gente tem que se comportar,
o quinta série, porque ele é bobão. E a gente vê que o Jonas faz umas piadas de tiozão. Mas tem momentos, inclusive momentos lá do início ainda do programa, que ela soltou falas ou teve comportamentos que eu não concordo, como essa cena aqui. O que precisa é de chuchar cachaça nessas mulheres para elas falarem a verdade, entender o que elas pensam de verdade. Só que eu também não esqueço a outra coisa que a Maxiane estava falando no mesmo momento do jogo. A primeira coisa que eu vou dizer é, seu lugar não é aqui, seu lugar é com uma camisa de força fazendo tratamento psiquiátrico. Que também não é maneiro falar que quer tirar uma pessoa numa camisa de força. Então, assim, a minha visão nesse momento do jogo, desse Big Brother, essa é uma edição que eu tô amando muito. Mas em questão de pessoas, de personalidades, personagens, não tem um ali pra mim que seja uma pessoa, por exemplo, a Juliette é uma pessoa que é realmente muito agradável, uma pessoa que, sei lá, se errou, se teve algumas coisas meio chatinhas, mas foram uns erros, umas coisinhas bobinhas. Mas eu não acho que ela perdeu a mão em nenhum momento. O Arthur, a mesma coisa. Eu não acho que ele se perdeu, que ele exagerou, que ele passou do limite. Agora, nesse, eu não consigo enxergar uma pessoa. Se tiver uma pessoa ali, é muito, que não fez nada além do ponto, que não fez nada um pouco mais absurdo. Sei lá, no máximo alguns pipocas ali eu consigo colocar nesse potinho. Mas a maioria ali teve comportamentos ou falas que eu olho e falo, meu Deus, o que é isso? Mas também nada assim tão grandioso a ponto de um grande cancelamento. Mas sim acho que Jonas, que Cowboy, que Ana Paula, que Jordana, que vários ali estão perdendo um pouco a mão, estão fazendo coisas, tendo atitudes que eu não concordo, que eu não faria se eu estivesse lá, né? Tendo meus momentinhos lá no Big Brother. Só que a gente tem também na internet muitos vídeos comparando cenas em que a Ana Paula tá tendo as mesmas atitudes exatas que a Carol teve. E tem muitas cenas desses vídeos que não dá pra concordar, porque, por exemplo, tem uma cena que tá mostrando a Carol sendo xenofóbica, imitando o sotaque da Juliette, e falando sobre o jeito dela de falar por ela ser do Nordeste, por ela ter um sotaque diferente pela região em que ela vive. Por favor, de gente egoísta, sem educação, deselegante, gente sufocante, delirante. Ai, gente, impossível não ter soberba nesse quarto. Nossa, a pessoa fica com uma soberba. E tem uma cena da Ana Paula imitando a Maxiane, mas em nenhum momento ela faz menção ao sotaque dela. Em nenhum momento ela imita o sotaque dela. Ela tá imitando, tá Marcelinho. Inclusive é muito engraçado. Porque ela está zombando do fato dela pedir pro amigo dela voltar, pro Marcelinho voltar, depois que ela traiu o amigo dela lá na prova do líder e foi colocando ele em risco, e eles foram se afastando tudo. E agora, como assim? Agora você quer que ele volte, agora você quer que ele esteja um paredão falso. Aí ela começou a pentelhar ela com isso. Como assim, né? Você tá sendo falsa, você tá sendo hipócrita. Foi nesse sentido. E aí ela ficava imitando, tipo, gata Marcelinho, gata Marcelinho. Ela não responde, Vou cara. te colocar no paredão como uma resposta ao seu palavrão e ao seu grito. Ai, meu coração. Então, assim, não tem não tá zombando ali do sotaque dela, do jeito dela de falar, alguma coisa assim. Tá zombando da atitude, da situação ali que aconteceu, do contexto. Assim como tem muitos outros momentos que as pessoas estão tirando um pouco de contexto pra pintar a Ana Paula como uma grande vilã, pior do que ela é. Mas vamos lá, ela tá sendo a favorita e não tão cancelada quanto a Carol, só porque ela é branca? E eu não consigo enxergar isso, mas eu vou explicar os meus motivos pra ter essa visão. Primeiro que tem essa questão que eu já falei dos níveis de xingamento de uma e de outra, apesar de que sim, a Ana Paula passou dos limites algumas vezes, mas eu acho que não chegou ao ponto de algumas situações que a Carol foi além. Cara, eu vou na cara dele, velho. Eu estouro a cara desse menino. Ele pensa que é malandrão. Aqui eu não posso quebrar a cara dele. Lá fora eu quebro, pronto. Eu fico com dó. Eu fico com dó. Porque assim, eu não sei como que é ter esse transtorno. Isso é um transtorno. Além disso, tem mais uma coisinha que eu reparei. A Ana Paula tá sempre ela contra o mundo. Por decisão dela mesma. Não porque todo mundo esteja contra ela, mas porque ela vai pra cima provocar todo mundo. Então ela cutuca um, cutuca outro, não sei o que, e vai pra cima de todo mundo e arruma confusão com a casa inteira. Então tá sempre ela
caçando coisa com um, com outro, com outro, com outro. A Carol já pegava pesado com gente que já tava chutando cachorro morto. Foi a confusão com o Lucas, que já tava sendo escorraçado, que tava incomodando, seja por coisas que ele causou, ou pelo lance lá do beijo com o Gil, que todo mundo ficou incomodado, falando que ele queria aparecer. Enfim, imagino que seja uma coisa meio a meio. Algumas coisas ele tava se passando, outras coisas foi sem motivo, estavam pesando pro lado dele. Pesaram de uma forma desproporcional. Só que a casa inteira tava em cima dele e a Carol macetava ainda mais. E ela, a Lumena, macetava mais ainda. Eu quero comer na paz do Senhor, entendeu? Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu. Não quero, não tô afim. Vá merda. Vai se fazer de louco lá pra fora. Pede pra sair. Só vai comer quando eu sair da mesa. Ponto. A Juliette, todo mundo excluía, ela era chata, enchia o saco, não sei o que. A Carol pesava mais ainda. Pesava. A Carla diz que ela não tava sendo escorraçada por ninguém, mas ela teve aquela situação lá com o Bill, ela foi pra cima dela, parecia que batendo a mim. Tem uma cena ali que eu fico até com medo, porque a menina tava na cama, respondendo ali, falando, mas o Carol, não sei o que, ela indo pra cima. Falsa do Falsa do que, cara? É o que eu quero saber da onde... Cala a boca que vai dormir. Não Cala a vou. boca que vai dormir. Não vou. Não vai. Não vai porque ficar inventando história sobre mim. Você é falsa. Eu queria saber quem é falsa. Eu queria saber quem tinha inventado isso pra você, cara. E outra, eu lembro quando eu tava assistindo esse Big Brother, esse Big Brother foi quando eu tinha acabado de ser demitida, então foi o primeiro Big Brother que eu assisti pay-per-view do início ao fim. E eu assisti desde a primeira prova do líder, que foi a primeira prova que teve, que foi prova de resistência. E já naquele dia, aquele início, eu lembro que eu nem gostava da Juliette, a Juliette me irritava, ela falava muito, me enchia o saco. Eu fui gostando dela mais pra frente, e eu adorava a Carol Conká, adorava ela conversando, zoando ali com o Lucas Penteado. Vou ter que passar pela vergonha de admitir que eu gostava do Nego Di, achava ele divertidinho, queria saber o que ia acontecer, se ele era comediante, queria ver se ele ia contar umas piadotas assim, engraçado. Queria saber qual que ia ser da Lumena. A Camila era super engraçada, ela tinha gravado uns vídeos aqui fora, ela super engraçada e batia de frente, não deitava pra ninguém, tanto que ela não deitou pra Carol Conká. Enfim, que eu acho que alguns deles, como o Nego Di, a Carol, a Lumena, acabaram se perdendo no meio do caminho e deu no que deu. O que eu entendo é que dessas 90 e tantas poucas pessoas que votaram pra ela sair, muitas delas pode ter tido uma cabeça como a minha, mas outras, é claro que a gente sabe que no meio delas, no meio dessas pessoas, tem muitas que estão ali pelo ódio e, né, disseminando ódio gratuito contra pessoas negras só porque sim, enfim. Isso aí a gente sabe que existe. Inclusive, eu achei desproporcional já naquela época o que eu fiquei vendo depois, que o tipo de mensagem que ela estava recebendo, a Pouca recebeu, e os filhos delas, que não tem nada a ver com isso. E isso, sim, pra mim, passou completamente do limite. Então, talvez a forma como ficou desproporcional, sim, tem a ver com essa questão. Mas em relação às atitudes dela, vamos lá, a Ana Paula é a favorita, mas ela não é uma favorita como a Juliette. E realmente foi grande. A gente pode ver pelo número de seguidores dela, o quanto ela ficou grandona depois aqui fora. E a Ana Paula tem o peso dela nessa edição, ela tá realmente no auge, mas ela não chega a ser uma Juliette. E ela também tem muita gente contra. Eu imagino que tenha muito mais gente contra ela aqui fora, que tá detestando os comportamentos dela, assistindo, do que os telespectadores contra a Juliette naquela época. Mas o que eu acho que aconteceu de uns tempos pra cá? Eu lembro que tava todo mundo fervoroso, querendo que a Carol saísse, querendo. Ela não saía, saía no bate-volta. A mesma história do cowboy. Pegava líder e não sei o que, a gente não conseguia tirar ela. Quando ela saiu, foi uma comoção, bati aqui na luz. Quando ela saiu, foi uma comoção geral. Foi, saiu, o Big Brother vai voltar a ser... A gente vai voltar a sorrir, o Big Brother vai voltar a ser maravilhoso, não sei o quê. Legal. Passou um tempo, acho que já não tinha mais ela, não tinha Lumena, não tinha Nego Di, nada acontecia. Big Brother tava marasmo, não tinha... Só tinha paz. Não tinha nada. E eu lembro que já nesse momento, nesse Big Brother, a gente começou a conversar entre a gente, eu e as pessoas que assistiam, e falou... a gente tirou a Carol Conká e agora a gente tem o quê pra assistir? E ali a gente começou a se dar conta do perigo de tirar os vilões no começo e deixar as plantas no final. E que, de repente, é mais interessante deixar vilões e jogadores e mocinhos e toda essa galera que tá mais, assim, interessante e tirar quem não tá fazendo nada com nada antes do programa, pra gente não deixar chegar um Fiuk na final de novo. Tanto que eu lembro da época do BBB do Arthur, que foi flopadíssima, que só tinha gente cantando no gramado e meditando e cantando a saída dos participantes e tava todo mundo odiando isso. Vai pro Big Brother pra meditar.
E tinha só meme falando, ai, saudade quando a Carol Conká fazia tal coisa, saudade quando a Carol Conká tava humilhando todos os direitos humanos. Era maravilhoso. Porque a partir dali a gente foi percebendo que a gente precisava de personagens como esse. E a gente teve esse Big Brother, que foi xoxo, não teve muito isso. Teve o Arthur que jogava mais, que fazia uma coisa assim. Aí teve uma tretinha ali com a Jade, porque a Jade foi pra cima, mas não teve nada muito grandioso. Teve as meninas lá que brigavam com ele. E só isso que movimentou o jogo, e elas atacando ele, por isso que ele foi campeão. Ele foi meu favorito também, gostava dele no jogo, mas não foi um grande Big Brother. Depois a gente teve um que eu nem assisti, não sei nem falar sobre, da Amanda lá, não sei nem o que aconteceu. Teve o do Davi, que ele foi um dos que ia um pouco mais pra frente, tinha mais embate, mas a gente não teve um grande vilão também, um grande bababá. Mas, né, era o que mais acontecia ali, eram os embates com o Davi. Então, por isso também que ajudou, ele tinha o lance de vítima, de se fazer de vítima, e ele também ia pra cima nos embates. Então, isso foi dando força pra ele chegando mais pra frente. E o da Renata também foi chatíssimo, porque ninguém ia pra cima, ninguém fazia nada, todo mundo ficava morto, ninguém brigava. Também foi insuportável por causa disso. E aí chega nesse BBB 26, a gente vê as pessoas tendo embates, as pessoas tendo confusões, e a Ana Paula criando a maioria das situações, né? Porque tem dias que são, lá no início, tinha dias que se não fosse ela cutucar, ia ser um dia parado. Então ela ia lá, bom dia, ela, bom dia nada, que não sei o que, não sei o que, blá, 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 quinta série, coordenadora do resort, e movimentava. E isso foi fazendo as pessoas irem gostando dela. E ela tem carisma, ela tem personalidade. Em outros momentos que ela tá com os amigos dela, ela é divertida, então isso também vai ganhando popularidade. E também tem a questão de que lá desde o início, as pessoas foram pegando prêmio e foram fazendo assim com a Ana Paula. Grandes jogadores de Big Brother, vocês. Porque o Pedro ficou falando blá 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 blá, coisa pra prejudicar ela no jogo. Aí a gente que tá assistindo faz o quê? Tadinha dela, a gente abraça ela. A Arinha chegou descascando a Ana Paula, trazendo coisa de fora e querendo arrumar confusão. Ah, porque ela me olha esquisito, porque ela me odeia, porque não sei o que. Só Ana Paula o dia inteiro. Aí leva mais um pouquinho o prêmio pra ver a Ana Paula. Aí depois a Sara, que não sei o que, a Ana Paula. Então, aí depois a Maxiane o dia inteiro ali, Ana Paula. Pronto, a mulher ganhou o prêmio ali. Na terceira, quarta pessoa, o Brígio também. Terceira, quarta pessoa que só fala dela. O Brígio estudou a mulher antes de chegar, e quando chegava ela só falava que queria tirar ela da casa. Então, assim, tem uma pessoa da casa, tá todo mundo, mesmo que eles não estivessem excluindo ela, ou tendo embates com ela e fazendo ela ser massacrada, mas eles estavam por trás falando mal dela. Então, quem tá assistindo, tá vendo tudo, tá vendo que tá todo mundo, assim, meio que contra ela. Então a gente abraça a pessoa que tá sendo julgada, criticada, sem nenhum motivo aparente. Ela foi ganhando força ali também. E aí eu vou parar, porque tá cheio de gente na minha casa, eu não consigo gravar, e aí é isso. Tá de capô. E pra fechar meu argumento, eu vou usar uma participante bem mais antiga que essas duas, que foi lá de um dos primeiros BBBs, não sei se foi BBB 2, eu não sei, foi uma bem lá do iniciozinho mesmo, bem das raízes do Big Brother, que é a Tina, que eu também só tô conhecendo nesses últimos anos aí, mas que foi uma participante muito polêmica, porque ela chegou causando, ela perturbava, ela implicava, ela causava, ela enchia o saco de todo mundo lá na casa e ninguém suportava aquela mulher. Brasil! Ai! Fica embaixo, puxa e vai, botou em mim, vai ter que aguentar. Até chegar ao ponto dela estourar lá em algum momento e falar que alguém tinha pegado algum boné dela, mas acho que na verdade ninguém pegou nada, mas ela perdeu e ela achou que alguém pegou e ameaçou, se ele não aparecer em tantos segundos eu vou fazer o escarcéu aqui. Meu boné sumiu. Eu dou 10 segundos pro meu boné aparecer na minha mão. Se não aparecer, eu tô indo pro confessionário. É bagunça? É briga? Quer ver treta? Quer mexer com a pessoa errada, né? Quer? Então vamos ver. Vamos ver. Aí o outro lá foi tentar se vingar, ele caiu, ela ficou, caiu, nananã. Ela era até meio bobona, assim, meio, né? Mas ela era insuportável, ela causava, ela enchia o saco e ninguém ali aguentava ela na casa. E ninguém também aguentava assistir ela. Tanto que ela foi já, acho que no primeiro, ou num dos primeiros paredões, e já saiu de cara, porque o público não aguentava ver aquele tipo de pessoa lá. E olha só, era uma participante branca, loira, padrão, e era um tipo de personagem que as pessoas não suportavam antigamente. Então só me faz acreditar na minha teoria, que eu mesmo inventei, que eu criei na minha cabeça, de que a gente começou a gostar, que a Carol Conká foi importante pra gente ver que depois que ela saiu do programa, o programa ficou um marasmo, e pra gente ver a importância de uma Carol Conká no Big Brother. E talvez por causa da Carol Conká, por a gente ter tirado ela e ter ficado sem uma Carol Conká
naquele BBB e nos próximos também, que a gente talvez esteja valorizando tanto uma Ana Paula Renault dessa vez. Mas não sei, né? Isso aqui é só minha opinião, que vale 2 centavos. Mas o que você pensa de tudo isso? Você, meu pai, mãe e, sei lá, uma terceira pessoa que caiu de paraquedas aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo pra saber sua opinião. Ah, concordo com você. Ah, não, só tá falando merda. Fica à vontade pra discordar, tá? Só não esquece de dar um likezinho aqui, deixar uma curtida, não ir embora sem deixar esse gostei bonitinho pra mim. Se puder, tá se inscrevendo também pra continuar vendo conteúdos como esse. Tô planejando fazer mais vídeos de Big Brother, pelo menos até acabar o programa e talvez até alguns mais pra frente, não sei. E sobre os outros assuntinhos também que eu gosto, Hannah Montana, Sou Luna, Violeta, novelas mexicanas, Rebelde, enfim. Qualquer coisa que me venha na telha. Então já fica inscrito aqui pra não perder esses vídeos e pra me dar aquela ajudinha maneira. Quarta polêmica. Bom, aqui eu vou falar... É o BBB 3. Eu nunca sei qual Big Brother que eu tô falando. A primeira vez que eu vi a Sol cantando essa música, todo mundo começou a cascar o bico na minha casa, todo mundo começou a dar risada. Eu fiquei, ué, gente, o que vocês estão rindo? Porque ela canta normalzinha, ela assim, Aí eu olhei, gente, que vocês estão rindo? Pra mim, na minha cabeça, a música era de fato daquele jeito. Eu não conhecia, né? Eu era criança. Aí eu aprendi a cantar a música errado. Pra mim, a música era Yarno e Yarno Stewart. Bom, mas a Sol, ela se enquadra numa situação bem parecida com a do Jean, que também foi um caso ali de sofrer preconceito, mas no caso dela, sofrer preconceito por ser negra. O Jean foi por ser gay e ela por ser negra. E numa época em que tudo isso era, né, extremamente normalizado e tranquilo, aceitável de se falar, de se assistir, ninguém achava aquilo um absurdo. No Big Brother dela tinha uma participante, acho que é Marcela o nome dela, que falava umas coisas extremamente absurdas pra ela. Pegava realmente pesado com as falas que ela tinha em relação à Sol. Falava coisas sobre o cabelo dela, se é cabelo de pichain e... Enfim, tinha várias falas problemáticas, várias coisas que fugiam do aceitável. Cabelo pichaco desse, precisa de Elisabel pra poder ficar mais ou menos. Isso mesmo. Que burra que é o cão, entendeu? Isso aí é burra. Isso aí não sabe falar nem nós vai, nós vem, nós volta. E assim, o negócio era tão normalizado que eu era criança, então eu lembro da Sol no Big Brother. Eu lembro vagamente de algumas coisas. Tenho uma memória muito vaga. Eu era pequena, então eu lembro de alguns flashes, assim, igual do Jean, eu lembro de alguns momentos. Mas eu lembro dela sendo doidinha, toda carismática, toda divertida. E eu não lembrava dessas partes mais pesadas, desses momentos. Provavelmente eu assistia e via, sei lá, cenas de briga e que eram... Na minha cabeça era como se fosse mais uma briga normal. E eu não entendia o tanto que era pesado esse tipo de coisa ainda, né? Só que apesar de tudo que faziam ela passar lá, principalmente essa queridona aí, ela não deixava quieta, ela não deitava, não ficava quieta, ela respondia. Ela falava à altura, a menina, a queridona lá falava, ela retrucava, ela nunca deixou barato. Ela sempre foi lá, causou, fez e aconteceu. Você tá falando que o meu cabelo é pichain? É mesmo. Vamos aprender então, vai. Quer aprender? Vamos aprender. É mesmo. Vai, manda, tá divertidíssima. Isso daí tudo eu posso conceitar, agora E eu acho que era isso que o público tava esperando da Sol. Quando eu vi ela entrando, eu também vi algumas dessas cenas, alguns desses momentos do Big Brother antigo dela. E a gente esperava um pouco disso. A gente esperava os momentos divertidos e carismáticos dela, que faltou muito nesse Big Brother. A gente não viu ela sendo solta, divertida, leve, e ela dançava lá, usava perucas coloridas e coisas, sabe? A gente não teve uma Sol assim tão Sol, tão radiante. Eu faço o que eu sou assim, fazer o quê? Eu vou mostrar o que eu não sou fina. A gente teve uma pessoa, ela ficou com uma energia mais pesada, porque talvez aquele momento tava trazendo de volta o que ela viveu lá atrás, que talvez na época que ela tava vivendo, ela nem entendia que aquilo que ela tava passando era racismo, era uma questão pesada. Talvez ela não tava nem conseguia enxergar aquilo, ela foi entendendo conforme os anos foram passando. E voltar pra lá pode ter ativado vários gatilhos, várias coisas na cabeça dela, e ela não conseguiu trazer essa leveza, se sentir à vontade, se sentir confortável, deve ter tido vários medos, várias travas. Mas a gente, como público, tava esperando essa
essa Sol voltar. A gente tava esperando aquela personagem, aquela personalidade daquela época, tá? Ali, naquele momento. E até a forma como ela se defendia na época, porque ela retrucava, ela nunca ficou quieta. Ela sempre, alguém falava, ela respondia. Só que ela respondia, ai, sou mesmo, não sei o quê, e você, que é não sei o que, não sei o que lá. Ela atacava a outra, ela falava o que tinha que falar, mas ela tava aqui, ó. Agora parece que ela perdeu a mão, ela perdeu o controle. E perder o controle é a pior coisa que pode acontecer, não só no Big Brother, nossa vida. Ela perdia o controle e ela gritava além da conta e ela se passava, ela ficou descontrolada de uma forma que acabou se prejudicando. Só ela que saiu prejudicada, infelizmente. Acabou passando do limite ao ponto de passar ali do ponto com a Ana Paula e ser desclassificada. E pra mim foi uma coisa triste, porque naquela época eu ainda torcia, ainda tinha o outro lado ali como favorito, mas ela era uma das que eu queria ver até onde ia, ver se ela ia se mostrar mais, se ela ia virar ali o jogo de alguma forma, porque eu acho que ela tinha muito potencial, eu acho que ela podia ter ido mais pra frente, podia mostrar uma outra parte dela pra gente, que a gente já tinha visto pra gente reassistir, não sei, enfim. Eu esperava uma outra coisa ali, eu esperava que ela pudesse ter a chance de chegar mais longe e a gente poder ter a oportunidade de ver um outro lado da Sol. Mas eu acho que ela acabou se perdendo no meio do caminho e acabou saindo desse jeito, infelizmente. Mas em relação a essa polêmica da Sol no Big Brother dela, do BBB 4, ela passou por muitas coisas lá dentro da casa. Teve essas situações, né, com racismo, teve outras situações também em relação, por exemplo, a ela falar errado, que pode também ser interpretada como fazendo parte ali do racismo. O tempo todo era criticado o jeito dela de falar e era massacrado o jeito como ela falava. Se você fica perto de pessoas que falam certo, a sua tendência é falar pessoas certo. que falam certo. Você tem muito problema de concordância. Que falam certo. É plural com plural. E ela saiu de lá com tanto trauma em relação a isso que ela comenta que ela contratou uma professora pra ajudar ela a falar melhor, a se comunicar. Hoje ela fala tudo certinho. E até a história do Yarnou, que ela diz que ela tem trauma disso, porque as pessoas chamavam ela na rua pediam pra ela cantar e ela ficava mal, porque as pessoas estavam zombando dela pra ela cantar errado. Mas eu acho que ela acabou se levando a sério demais. Eu acho que ela acabou ficando muito preocupada com tudo isso. E às vezes, muitas pessoas são maldosas, sim, a gente tem que saber separar, tem que saber o que é maldoso, o que não é. Mas eu acho que ela podia ter sido um pouco mais leve, porque muita gente, eu, por exemplo, que era criança, eu achava só engraçado ela ter cantado errado em inglês. E na minha visão, sei lá, a maioria das pessoas que eu conheço não sabe falar inglês, não sabe cantar inglês, a gente canta tudo errado, e a gente se diverte com isso, a gente zoa disso. Então, de repente, se ela tivesse feito do limão uma limonada, pode ser que ela, sei lá, tivesse... Na época não tinha muito isso, né, de fazer muitas publis. Mas não sei, ela poderia ter aproveitado um pouco mais e brincado mais com a situação. E pelo menos ter sido mais leve com ela mesma, sabe? Não ter ficado com um sentimento tão pesado, ter se machucado tanto e se cobrado tanto por não falar corretamente na época. E, enfim, ela podia ter sido um pouco mais... que se dane vocês que falam tudo isso. Como ela agindo na temporada dela, né? Tipo, sou assim mesmo, eu sou desse jeito, o problema é de vocês, não sei o quê. Eu sou assim, tá? Eu tenho esse brilho, essa alegria. Costuma ser uma pessoa mais interessante e uma pessoa mais leve. Uma pessoa que tem isso aqui, muito mais saudável, né? Eu queria ser uma pessoa que não tá nem aí porque os outros pensam, porque essa pessoa que não liga pra opinião dos outros é uma pessoa muito mais feliz. Nossa, é meu sonho. Não ligar pra opinião de ninguém. Bom, e pra fechar, a última polêmica que eu separei pra essa lista... Falei tudo enrolado, né? Essa dicção ótima. Bom, e pra fechar, a última polêmica que eu separei pra essa lista é a da Paula, sei lá o que, do BBB 19. Essa daqui, pra mim, é intragável. Eu simplesmente não suporto essa menina. Ela foi simplesmente acusada por intolerância religiosa e racismo na edição dela, porque nessa época a gente já se preocupava um pouco em ir contra essas coisas, né? Nessa época a gente já tava um pouco mais... Não tanto, porque a gente uma vírgula, porque eu não assisti essa edição. Mas as pessoas que assistiram não estavam tão preocupadas assim porque deram a vitória pra ela. Mas a gente pelo menos estava, sei lá, denunciando, começamos a ter lei, não sei, tinham alguns debates até chegar a virar uma coisa inaceitável, pelo menos ali no Big Brother. No mundo real, a gente realmente
tá uma desgraça, é isso aí. Todo, né? Mas ela falava coisas do tipo ter medo de religiões ali de matriz africana, porque tinha um outro participante na casa que mexia com o Oxum. Aí ela falou uns negócios ali sobre ele, sobre essa religião, concluiu com o nosso Deus é maior. Ele mexe muito com esses trecos de... Para, não fala disso. Ele falou hoje lá o tempo todo, ele sabe, tipo, cada Oxum deles lá. Ele conhece, sabe? Eu tenho medo. Nosso Deus é maior. E ela teve falas extremamente problemáticas, falando... Se eu não me engano, ela tava falando que a avó dela era negra e o cabelo dela era ruim. E coisas sobre o humor negro. Humor negro é você dar, tipo assim, começar a pegar uma pessoa negra e começar a fazer piadinha contra ela. Isso é humor negro. Isso é humor negro? Minha avó é uma preta e a irmã dela é uma branca do cabelo lisão. E minha avó é cabelo ruim, né? Porque ela não tem cabelo cacheado, porque tem uma olho que... Eu também tenho cabelo ruim. Não fala isso. Ela foi intimada pela polícia para prestar depoimento em relação a essa intolerância religiosa e ao racismo. E não sei se aconteceu alguma coisa ou não, né? Porque eu acho que não aconteceu, não levou em nada. Ela tá ali feliz, maravilhosa, curtindo a vida dela. Não sei se ela realmente pagou alguma coisa. Se você sabe de alguma coisa, comenta aqui pra ajudar a dar informação pra esse vídeo. Só que, coitada, se eu for parar pra pensar, eu acho que no fundo o problema dela era ser meio burrinha, né? Não sei. Porque ela fala um negócio do tipo, mas tá tudo bem, porque o meu cabelo é ruim também. O cabelo dela é lisíssimo. E assim, quem costuma falar que o cabelo de alguém é ruim, geralmente tá querendo dizer que cabelo ruim é um cabelo enrolado pra crespo. Nunca vi alguém falando que cabelo ruim é cabelo liso. Então, pra mim parece meio, não sei. Não entendi qual que ela tava querendo dizer. E esse lance da explicação dela de humor negro também, que ela fala que humor negro é um humor que você faz contra pessoas negras. Não necessariamente, o humor negro é uma coisa, é um humor mais pesado, contra não necessariamente só pessoas negras, mas pode ser em relação a vários outros grupos também. Então é, sei lá, uma pessoa meio limitada na minha visão. Mas só dela estar explicando que ela acha que o humor negro é um humor contra pessoas negras e ela continuar falando que ela faz isso, que ela faz esse humor negro, já dá pra entender como que a pessoa pensa sobre, né? Que pra ela tá tudo bem, tá tranquilo. É mais uma quarta-feira. Tudo certo. E pra mim, o pior de tudo nessa história é o tanto que a pessoa é sonsa. Porque tá bom, ela falou merda lá na casa, ela fez e aconteceu, não sei o quê. Mas ela sai e ela continua achando que tá tudo certo. Ela continua falando que ela não se arrepende, que se ela ganhou o prêmio foi por alguma coisa. Viu, Brasil? Vocês deram o prêmio pra ela, agora aguenta. Ela acha que tá tudo certo, que ela não errou, que tem outras se ela ganhou porque outras pessoas pensam como ela, e pipipipopopó, e nananã. Se eu fui campeã é porque eu merecia mesmo. Acredito que eu fui autêntica, eu não tive medo de dar minha cara mesmo lá. Que eu falei muita coisa que o povo brasileiro fala, mas que eles são realmente bastante julgados também. E eles me viram nessa situação, se viram nessa situação. E ela ainda teve coragem de falar que o tipo de piadinha ali que ela fazia podia ser comparado a piadinhas de loira burra. E eu vou te contar um segredo. Não pode. Não é. Claro que é. Não é. Claro que é. Não é. Chamar uma mulher de burra só por ela ser loira é uma fala problemática, sim. A gente sabe também desse tipo de estereótipo, dessa questão de que por muito tempo era muito viralizado esse tipo de piada, de que, essa mulher é muito bonitona, não sei o que, ou a mulher é bonita ou ela é inteligente, as duas coisas não dá. E, enfim, inúmeros preconceitos em relação a isso, em relação à mulher, mas não é a mesma coisa do que uma piada com uma pessoa negra, com um histórico que a gente tem na nossa história do que aconteceu. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista para falar sobre isso. Tem pessoas melhores do que eu para falar sobre isso, mas se você for estudar um pouquinho, você entende que é muito pior. E olha que eu nem chamei ela de burrinha por causa do cabelo não, viu? É por causa das atitudes dela mesma. Eu acho que tem nada a ver uma coisa com a outra. E muito menos por ela ser mulher, claro. Foi por causa do tipo de coisa que ela falou e o que ela, né, como ela se expressou. Bom, tem muito mais polêmicas de Big Brother que dá pra render pra mais outros vídeos por aí. Então se você acha que eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui embaixo. Já dá umas ideiazinhas a mais, umas dicas. Eu já tenho até algumas separadas, que eu acho que dá já pra pelo menos mais um vídeo. Mas sei lá, de repente tem mais coisa, mais história, mais coisa que eu não tô pensando, que eu não tô lembrando. Que se for do teu interesse também, mais vídeos, mais parte 2, ou sei lá quantas partes, você já aproveita e já faz teu papel aqui embaixo também. Porque olha que eu nem falei daquela polêmica que foi o roteiro principal do BBB 20, né? E tem muito mais coisa além disso. Então, qualquer coisa, tamo aí pra parte 2. Até o próximo vídeo.